Salve, salve, leitores! Sejam bem-vindos ao canal Ludi Pereira Minhas Leituras. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje, um vídeo onde falaremos dos livros que eu separei para ler nesse próximo ano que está chegando, 2026. 12 livros separadinhos, já está aqui uma pilha de livros, separados para serem lidos em 2026. Também tem alguns livros de respiro aqui, tenho uma pilhinha aqui do lado. Aqueles livros para quando o livro da nossa lista pesa, a gente vai para aquele livrinho para dar aquela desafogada, né? Esse é o livrinho de respiro que eu terei durante o ano. Antes de passar essa lista dos livros para 2026, eu quero falar sobre uma figura importantíssima para o leitor, que é o narrador. Quem é o narrador? Tem o narrador em primeira pessoa, narrador em terceira pessoa, o narrador onisciente. Tem muitos, né? Tem os subtipos também de narradores. Então, antes de apresentar essa lista dos 12 livros, eu vou falar um pouquinho sobre os narradores. Por quê? Porque durante o vídeo, cada livro que eu apresentar, no final, eu vou colocar que tipo de narração, que tipo de narrador está naquele livro, ok? Então, para isso eu tenho que fazer essa introdução, apresentar para vocês os tipos de narradores. E eu já faço um comercial aqui do Calvin Haroldo, que é o meu outro canal aqui do YouTube, Calvin Haroldo para sempre. Calvin Haroldo para sempre. Visite o canal, você vai gostar bastante. A obra criada por Bill Watterson. Muito bem. Vamos então aos narradores e depois eu volto a apresentar essa pilha de 12 livros separados com muito carinho e bora então para os tipos de narradores que existem nos livros. O narrador não é necessariamente o autor. Ele é a voz que conta a história, o ponto de vista através do qual o mundo dos livros nos é revelado. É o narrador quem decide o que será dito, o que será escondido, o que será lembrado, até o que pode ser distorcido. Entender quem narra uma história nos ajuda a compreender como essa história quer ser lida, sentida e interpretada. Ao longo desse vídeo, sempre que um livro for apresentado, eu vou comentar brevemente qual tipo de narrador está presente naquela obra. Essa pequena informação muda completamente a experiência de leitura e pode aproximar o leitor do livro em vez de afastá-lo. Para que serve o narrador? O narrador organiza o caos da história. Ele define a distância emocional entre leitor e personagens. Pode ser confiável ou profundamente enganoso. Pode saber tudo, saber pouco ou apenas o que sente. Pode contar a história enquanto ela acontece ou muitos anos depois. Em resumo, o narrador é a lente através da qual o leitor enxerga o livro. Os principais tipos de narradores. Narrador em primeira pessoa usa eu. Conta a própria história. Vemos o mundo pelos seus sentimentos e limitações. Pode ser intenso, íntimo e nem sempre confiável. Ideal para mergulhos psicológicos. Narrador em terceira pessoa. Usa ele, ela. Observa o personagem de fora, pode assumir diferentes níveis de conhecimento, subtipos importantes. Narrador onisciente sabe tudo sobre todos. Limitado, acompanha apenas um personagem. Observador, descreve ações quase sem entrar na mente. Narrador em fluxo de consciência. Não organiza os pensamentos, imita a mente humana em estado bruto. Fragmentado, confuso, intenso. O leitor não observa a mente,
ele entra nela. Narrador não confiável. Omite, distorce ou mente. O leitor precisa desconfiar da própria voz que conta a história. Muito comum em romances psicológicos. Você já conhece os tipos de narradores, né? Os tipos de narradores que existem. E agora nós vamos conhecer os livros da minha lista de 12 livros para 2026. E o primeiro livro que eu separei é o livro mais complexo, o livro que assusta muita gente. Esse livro aqui assusta muitas pessoas. Muitos desistem no capítulo 1, nas primeiras páginas. E eu quero enfrentar essa pedreira e eu vou passar por ela. Porque quem passa por ela se sente vitorioso por ter passado por essa obra. É uma história com muitas camadas. Esse livro que eu vou apresentar trabalha com fluxo de consciência, ele trabalha com tempo fragmentado, ele trabalha com vozes confusas. Estou falando, sabe de quem? Desse livro. William Faulkner. O Som e a Fúria. Esse vai ser o livro 1 que eu vou enfrentar em 2026. Por isso que eu coloquei no mês de janeiro. A mente já vai estar mais descansada para poder assimilar essa pedreira chamada O Som e a Fúria, que é um dos livros mais complexos, na minha opinião. E eu acho que na opinião de muitos leitores, é um livro bem complexo. Muita gente desiste dessa empreitada aqui. Eu não pretendo desistir. Eu vou fazer tudo para ler esse livro até o fim. Entendendo ou não, eu vou lê-lo com calma. Eu tenho o mês todo de janeiro para lê-lo com muita calma. Muita calma. Porque é um livro que exige dedicação do leitor enquanto estiver mergulhado nessas páginas aqui. William Faulkner, O Som e a Fúria, é o meu primeiro livro de 2026. Primeiro, então, está aqui. E já eu vou apresentar o narrador. Que tipo de narrador está presente em O Som e a Fúria? Confere aí. Em O Som e a Fúria, de William Faulkner, nós temos narradores múltiplos. Vários narradores em primeira pessoa. Cada parte do livro é narrada por um personagem diferente. Fluxo de consciência, pensamentos soltos, tempo quebrado. Aqui, a história não é contada de forma linear. Cada mente conta o mundo do seu jeito. Muito bem, já passamos por essa pedreira chamada O Som e a Fúria, do William Faulkner, que vai estar no mês de janeiro. E também passamos pelo narrador, né? Narrador que faz parte desse livro aqui. Agora nós vamos para o segundo livro dessa lista, um romance pós-apocalíptico. Interessante, muito interessante. A face de Lúcifer se expandiu em forma de cogumelo, como um titã que se levanta após anos de aprisionamento na Terra. Eu estou falando de Um Cântico para Leibowitz. Vai ser o meu segundo livro do ano. Aqui está ele, é o segundo livro do ano. É um romance pós-apocalíptico, ele é filosófico, ele é silencioso, um livro sobre memória, fé, ciência e repetição da história humana. Eu estou muito ansioso por essa leitura. Por isso, ele vem no mês de fevereiro. Eu estou muito ansioso mesmo. Eu comprei e fiquei esperando para colocar nessa lista. Walter Miller Jr. Século 26. Em um futuro pós-apocalíptico, uma ordem religiosa busca resgatar os vestígios do conhecimento humano. Um Cântico para Leibowitz, pela editora Aleph.
é o meu segundo livro a ser lido em 2026. Um Cântico para Leibowitz, e você vai conhecer o tipo de narrador que está presente nessa obra. Um Cântico para Leibowitz, de Walter Miller Jr., narrador em terceira pessoa, narrador clássico, mas com ironia sutil. Mistura distanciamento histórico com reflexão moral. É como se alguém estivesse contando a história da humanidade do futuro. Muito bem, você já conheceu o nosso segundo livro dessa lista para 2026, Um Cântico para Leibowitz, do nosso Walter Miller Jr., um romance pós-apocalíptico. E agora nós vamos de Kafka, é ele mesmo. Metamorfose é o terceiro livro que vai estar presente. Um livro curto, mas profundo. E aqui não importa a quantidade de páginas, importa o impacto existencial. Alienação, culpa, familiar, identidade. É Kafka em estado puro. Aqui está ele, Franz Kafka. É um livrinho fininho, pela editora Príncipes. Certa manhã, ao despertar de sonhos agitados, Gregor Samsa deu consigo na cama, transformado num inseto monstruoso. Jazia de costas. Umas costas duras, feito couraça. E erguendo um pouco a cabeça, viu sua barriga, bojuda, marrom, dividida em segmentos envergados, sobre a qual a coberta estava prestes a escorregar e cair. E suas muitas patas, lamentavelmente finas para aquele corpo enorme, agitavam-se, indefesas, diante dos seus olhos. Franz Kafka. É uma obra profunda, fininha, mas ela é profunda, muito profunda. Vamos conhecer agora o narrador dessa obra maravilhosa do Franz Kafka. Conheça agora o narrador. Metamorfose, de Franz Kafka. Narrador em terceira pessoa. Narrador objetivo, quase frio. Não explica, não julga, apenas descreve o absurdo como se fosse normal. O horror não vem do que é dito, mas do tom neutro com que tudo é contado. Chegamos ao mês de abril. Você já conheceu Franz Kafka, já conheceu o Cânticos para Leibowitz, Um Cântico para Leibowitz, e também o William Faulkner, Sonho e a Fúria. E agora vamos para o nosso quarto livro que eu escolhi para esse ano de 2026. Está na minha lista de leitura para 2026. Nada mais, nada menos que um brasileiro consagradíssimo e que assustava a galera da escola quando tinham que fazer ficha de leitura, quando tinham que ler o livro obrigado. Você adivinhou, é ele mesmo. Ou pelo menos um deles, né? É o Machadão. É o Machado de Assis. Vai estar presente aqui. Ironia, inteligência, crítica social e psicológica. É um livro que conversa diretamente com o leitor e desmonta ilusões, hein? Machado nunca envelhece. Ele vai estar no mês 4, o mês de abril. Vamos conhecer Memórias Póstumas de Brás Cubas, pela Zahar, Clássicos Zahar. Esse livro aqui vai ser interessante. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um marco definitivo da literatura brasileira, ao fazer um corte radical
em relação à sua obra anterior e a tudo o que era produzido no país. Machado de Assis surpreendeu os leitores e também a crítica do seu tempo com as lembranças fragmentadas de um improvável narrador defunto que, depois de morto, decide celebrar o grande fracasso que foi a sua vida. E eu vou estar também com esse livro aqui, ó. Sim, eu vou cotejar com esse livro aqui, que é um livro da editora Panda Books, e é um livro com muitas informações, com muitos textos de apoio também. Então, eu vou ler aqui, que eu gosto muito dessa edição capa dura, mas aqui eu vou cotejar. Então estarão os dois juntos, em sintonia. E agora, nós vamos conhecer o narrador dessa obra. Você vai saber quem é o narrador dessa maravilhosa obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Será a leitura do mês de abril. Bora conhecer o narrador. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Narrador em primeira pessoa, narrador protagonista, irônico, sarcástico, fala direto com o leitor, narrador não confiável. É um morto contando sua própria história e zombando de tudo. Muito bem, já conhecemos o narrador do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, o livro que vai estar em abril. E agora vamos para maio. Para maio eu separei um cara que é um marco aí da espionagem, dos livros de espionagem. Estou falando dele, Ken Follett. Detalhe, por incrível que pareça, vai ser a minha segunda leitura do Ken Follett. O primeiro livro que eu li dele é um livro atual, um livro bem contemporâneo chamado Nunca. Nunca. É isso? É Nunca. Mas eu nunca havia lido outros livros dele. E eu escolhi esse livro para ler. Esse livro aqui, ó, do Ken Follett. Veja bem aí, olha que bonito. Esse aqui é uma edição comemorativa de 40 anos. Um thriller de espionagem ambientado na Segunda Guerra Mundial. E este livro está entre os grandes livros do gênero, cheio de tensão, ritmo e narrativa envolvente. É um respiro narrativo inteligente dentro de um ano denso, né? Porque eu venho com leituras bem densas aqui, desde o primeiro mês. Ken Follett, O Buraco da Agulha, vai ser a minha leitura do mês de maio. Ambientado na Segunda Guerra Mundial, este livro de espionagem está entre os melhores do gênero. Extraordinário, um romance de espionagem verdadeiramente rico em suspense. O ano é 1944. Os aliados estão se preparando para desembarcar na Normandia e libertar os territórios ocupados por Hitler na operação que entrou para a história como Dia D. Para que a missão dê certo, eles precisam convencer os alemães de que a invasão acontecerá em outro lugar. E assim eles criam um exército inteiro de mentira, incluindo tanques infláveis, aviões de papelão e bases sem parede. O objetivo é que ele seja fotografado pelos aviões de reconhecimento germânicos. Essa história eu vou curtir demais. Vamos conhecer o narrador desse livro? Bora lá? O Buraco da Agulha, de Ken Follett. Narrador em terceira pessoa. Narrador objetivo e dinâmico. Foco em ação, tensão e ritmo. Aqui, o narrador quer prender o leitor, não fazê-lo refletir longamente. Já estamos no mês de junho. Chegamos no 6º mês da nossa lista. Vamos conhecer agora o livro que faz parte do 6º mês da lista de 12 livros. E eu escolhi John Steinbeck, As Vinhas da Ira, Prêmio Nobel de Literatura
esse é o livro que eu escolhi, um romance social poderoso, dignidade humana, sofrimento coletivo, resistência, um livro que dói. É um livro que dói e é por isso mesmo que ele é um livro necessário. John Steinbeck é o livro que eu vou ler em junho. Os pequenos proprietários não tardavam a mudar-se para cidades, onde esgotavam o seu crédito, os seus amigos, as suas relações, e depois eles também caíam nas estradas. E as estradas estavam cheias de homens ávidos de trabalho, prontos para matar pelo trabalho. E as companhias e os bancos trabalhavam para a sua própria ruína, mas não sabiam disso. Os campos estavam prenhes de frutas, mas nas estradas marchavam homens que morriam de fome. Os celeiros repletos, mas as crianças pobres cresciam raquíticas. As grandes companhias não sabiam o quão tênue era a linha divisória entre a fome e a ira. Vinhas da Ira, John Steinbeck, Prêmio Nobel de Literatura. Esse vai ser o nosso 6º livro do ano, mês de junho. E agora nós vamos conhecer o narrador dessa obra magistral. As Vinhas da Ira, de John Steinbeck. Narrador em terceira pessoa, onisciente, com alternância entre narrativa íntima e panorâmica social. O objetivo do narrador é humanizar a miséria e despertar empatia coletiva e consciência social no leitor, mais do que apenas contar uma história. Aqui, o narrador não observa de longe, ele sabe, sente e comenta. Ele entra na mente dos personagens, mas também se afasta para mostrar o sofrimento de toda uma classe social. Muito bem, já conhecemos o narrador do livro Vinhas da Ira, de John Steinbeck, e agora vamos para o 7º livro. Eu vou trazer ele, Ray Bradbury, com Fahrenheit 451. Detalhe, tem 3 livros do Ray Bradbury nessa seleção. Esse é um spoiler para você. Tem 3 livros entre os 12 que eu separei. 3 são do Ray Bradbury. Eram 7, eu tirei 4. Eram 7 livros do Ray Bradbury que eu ia colocar aqui. Alguns eu ia colocar como respiro, né? Livros de respiro, mas resolvi pegar só 3, deixar os outros para ir lendo em outro momento, em outra ocasião. Ray Bradbury, uma distopia sobre censura, alteração e o perigo de uma sociedade que abandona os livros. Ray Bradbury, Fahrenheit 451, vai ser a minha leitura do mês de julho. Uma obra magnífica. Ray Bradbury renovou a literatura quando, em plena Guerra Fria, escreveu Fahrenheit 451, um marco da ficção científica. Se fosse realmente ficção científica, Fahrenheit 451 é, na verdade, uma obra política, uma distopia ou antitopia, anti-utopia. Ficção científica é uma ótima maneira de fingir que você está falando do futuro, quando na realidade está atacando o passado recente e o presente. E em Fahrenheit 451 foi considerado uma grande crítica aos regimes políticos opressores do século XX. E previu transformações sociais simbolizadas atualmente pela influência da TV, e publicado originalmente em 1953, é uma obra temporal redescoberta a cada nova geração. Nós vamos trazer para você agora o tipo de narrador
que faz parte de Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. Ok? Bora para o narrador. Fahrenheit 451, Ray Bradbury. Narrador em terceira pessoa, com foco interno em Guy Montag. O narrador acompanha o despertar de consciência do protagonista. Seu objetivo é mostrar a transformação interior, levando o leitor a questionar o conformismo e a perda do pensamento crítico. Você já conheceu o narrador de Ray Bradbury, né? O narrador de Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. E agora, nós vamos para mais um Ray Bradbury. O Vinho da Alegria. Esse aqui, o Vinho da Alegria, uma celebração da infância, da memória e do cotidiano como algo mágico. O mais original verão de uma vida na fantasia insuperável de Ray Bradbury. O Vinho da Alegria? A máquina da felicidade, a bruxa do tarô, o velho contador de histórias, a mulher de 90 anos que ninguém acreditava ter sido jovem um dia. Esses estranhos e curiosos habitantes de uma cidadezinha passam a fazer parte do mundo secreto de um menino de 12 anos, Douglas Spalding, durante as férias de verão, em que ele descobre o fato de que está crescendo. E nessa transição, sente medo da vida adulta? E também o leitor descobrirá verdades, sonhos e temores adormecidos na memória. E como o menino Douglas poderá vivenciar o mais revelador e original verão de sua vida num livro repleto de amor e poesia de um dos maiores ficcionistas da nossa época. Se não me engano, o título atual agora é Licor de Dentes de Leão, mas esse era o título anterior, ó. O Vinho da Alegria, que saiu pela editora Bestseller. Esse é um volume bem antigo. Eu gosto dessa capa aqui, acho legal. Aliás, eu adoro livros antigos, né? Eu gosto muito de livros velhos, assim. Livros comprados em sebo, eu gosto muito. Vamos conhecer o narrador? Bora lá? O Vinho da Alegria, de Ray Bradbury. Narrador em terceira pessoa, lírico, com um tom nostálgico. O narrador transforma pequenas experiências em momentos eternos. O seu objetivo é celebrar a vida simples, mostrando que o extraordinário mora no cotidiano. Chegamos no mês de setembro. Estamos já mergulhados no mês de setembro de muitas leituras. Espero que esses livros anteriores eu não tenha desistido quando eu chegar em setembro. Mas outro livro do Ray Bradbury aqui. Sim, na sequência eu peguei 3 livros do Ray Bradbury. Para setembro eu peguei esse aqui, ó. O livro chamado Algo Sinistro Vem Por Aí. Uma fantasia sombria sobre infância, medo e amadurecimento. Aqui está, ó. Esse livro vai ser uma releitura, na verdade. Assim como Fahrenheit 451, eu esqueci de falar, é uma releitura desses livros que eu tenho aqui. Um romance encharcado de escuridão profunda que se aproxima e traz com ela o medo do desconhecido. A maior parte da história ocorre na calada da noite, e ninguém descreve a noite como Bradbury. Imagine, é um circo que vai chegar à cidade, e esse circo é muito estranho. Atenção, respeitável público! O show Pandemônio das Sombras, de Cudger e Dark, está chegando à sua pequena cidade, a tempo do Halloween. No dia 24 de outubro, você poderá assistir aos temíveis espetáculos do bebedor de lava, do senhor elétrico, da mais bela mulher do mundo e das queridas criaturas de nosso picadeiro. Mas a diversão não para por aí. Em nosso parque de diversões, passeie no delirante labirinto egípcio de espelhos e dê uma volta no tempo no amaldiçoado carrossel.
ao pequeno sinal de uma tempestade e das sedutoras meio-dias de um órgão, algo sinistro vem por aí e você não escapará ileso. Aqui está Ray Bradbury, é o livro de setembro. Vamos conhecer agora o narrador dessa história sinistra do Ray Bradbury. Algo sinistro vem por aí. Ray Bradbury. Narrador em terceira pessoa, lírico e sensível, com um foco alternado nos personagens. O narrador mistura poesia e ameaça. Aqui ele quer evocar emoções, resgatar o olhar infantil e mostrar o medo como parte do crescimento. Chegamos no mês de outubro. Já passamos por pedreiras, por distopias, passamos por fome, por sede, por cansaço, por dores. Passamos por livros sendo queimados, por uma infância cheia de sonhos e com muitos acontecimentos. Também por um circo que chegou na cidade e colocou o terror em tudo. E agora nós vamos para uma quietude, um romance sobre espera, sobre tempo, sobre o sentido da vida. Estou falando do italiano Dino Buzzati, com esse livro impressionante que eu esqueci de falar. Também é uma releitura minha, de muitos anos atrás. Uma releitura que na época eu não entendi. Depois eu fui entender o que o livro significava. Mas na época, muito jovem, eu não entendi O Deserto dos Tártaros. Agora eu vou fazer uma releitura muito cuidadosa desse livro, que é um livro também fino, assim como o do Kafka, é um livro fino, mas extremamente denso, filosófico. Não é sobre a vida militar que fala o livro, mas sobre a vida de todos nós. Fala da vida como uma aposta na imobilidade. Se não fizermos nada, além de aceitar as coisas como são, um dia algo virá para redimir o nosso pobre cotidiano, algo notável e brilhante que a vida nos reserva mais para frente. Embora escrito 80 anos atrás, o livro parece endereçar-se diretamente ao século XXI e nos atinge profundamente. Isso aqui faz parte do prefácio do Hugo Giorgetti. O prefácio é dele, ó. Dino Buzzati, Deserto dos Tártaros. E esse livro é sensacional. Se você tiver a oportunidade de ler, leia O Deserto dos Tártaros. Vamos conhecer o narrador agora. O Deserto dos Tártaros, Dino Buzzati, narrador em terceira pessoa, distante e contemplativo. O narrador observa o personagem como alguém observa a própria vida passar. Aqui, ele quer provocar reflexão existencial, mostrando como a espera pode consumir uma existência inteira. O livro que eu vou trazer agora, nesse momento, o nosso livro de novembro, é um livro que eu coloquei na minha lista do ano passado e não li. Não li o livro. Eu comprei um box no ano passado e eu não li o livro. Acredito? Mas eu coloquei na minha lista agora. E dessa vez vai. Estou falando de 1984. George Orwell. Esse livraço aqui, ó. 1984, uma distopia política e psicológica que acompanha o Winston Smith em um mundo de vigilância total, manipulação da linguagem
Controle da Verdade. Esse é um livro lindíssimo da Companhia das Letras, capa dura, vem num box. O box está ali, com outro livro, né? Outro livro famoso do Orwell, que é A Fazenda dos Animais, ou A Revolução dos Bichos. Esse aqui tem muitas coisas extras, tem uma fortuna crítica extra excelente, inclusive apresentando capas antigas de outros países. São várias capas aqui de outros países. Vou mostrar algumas aqui só por curiosidade. Essa aqui, por exemplo, ó, primeira edição de 1984 do Reino Unido, 1949. Essa aqui verde, ó, 1949. Essa do lado já é uma edição da Alemanha, de 1950. Essa aqui. Tem outras interessantes. Uma da Suécia, de 1950, aqui, 1950. E essa do lado é da Indonésia, 1953. Temos capas também do Reino Unido, outro do Reino Unido de 1964, 61 anos atrás, aqui, ó. Uma de 67, também do Reino Unido, nesse lado. Aqui nós temos uma edição da Espanha de 1972, aqui, ó. 1972. Do lado, uma edição da França de 73. Capas dos livros dos países, né? Temos uma da Itália de 78 aqui. Itália, 78. E uma da Holanda, também o ano é 78. Desse lado aqui. O que mais de capas aqui? Temos Estados Unidos, 1983 aqui. E Reino Unido, 1983 também, nesse lado. Tem mais. Espanha, 84, aqui. E do Japão, 2009, ó. Até a edição japonesa, de 1984, ó. E aqui fechou. Aí nós temos uma fortuna crítica incrível. Tudo isso aqui é fortuna crítica, ó. Tudo isso aqui. Então é um livro maravilhoso, maravilhoso mesmo. Está começando a ver que tipo de mundo estamos criando? Não haverá arte, nem literatura, nem ciência. Quando formos onipotentes, já não precisaremos da ciência. Não haverá distinção entre beleza e feiura. Não haverá curiosidade e nem deleite com o processo da vida. Todos os prazeres serão eliminados, mas sempre, não se esqueça disto, Winston, sempre haverá a embriaguez do poder. Sempre, a cada momento, haverá a excitação da vitória. A sensação de pisotear o inimigo indefeso. Se você quer formar uma imagem do futuro, imagine uma bota pisoteando um rosto humano para sempre. 1984, George Orwell. Vamos conhecer o narrador aqui. Agora. O livro de George Orwell, 1984, é essa distopia política e psicológica que acompanha Winston Smith em um mundo de vigilância total, manipulação da linguagem e controle da verdade. E o narrador dessa obra, ele está em terceira pessoa, com foco interno limitado, centrado quase exclusivamente na consciência do protagonista, o Winston Smith. O narrador vê o mundo pelos olhos e pensamentos de Winston Smith, permitindo que o leitor experimente o medo, a dúvida e a opressão de dentro para fora. Aqui, o narrador quer fazer o leitor sentir o peso do controle, perceber como o pensamento pode ser moldado e entender de forma angustiante
Como a liberdade pode ser destruída sem alarde. Nossa, 11 livros já foram. Já foram 11 livros. E chegamos ao mês de dezembro. E eu separei um dos grandes clássicos da literatura mundial. Um clássico que todo mundo fala, mas nem todos leem. Estou falando de Dostoiévski. Dostoiévski é Crime e Castigo, o livro do mês de dezembro. Um romance psicológico profundo sobre culpa, moral e redenção. Fyodor Dostoiévski. Esse é o livro. Eu tenho umas 5 edições de Crime e Castigo, mas a edição que eu gosto e que eu optei para ler é essa pequena aqui. É um pocket, mas é muito gostosinho. Ele abre muito bem, ó. Vem até um fitilho aqui. É um livrinho muito bem feito da Martin Claret. Crime e Castigo. Tradução e notas de Oleg Almeida. Mas quem terá pena de nós será o que se apiedou de todos, o que entendeu a todos e tudo. Ele, único, ele será o juiz. E julgará todos e perdoará os bons e os maus, os sábios e os humildes. Esse livro aqui vai ser o livro que eu vou atravessar dezembro de 2026, lendo Crime e Castigo. Vamos conhecer agora o narrador dessa obra magnífica do Fyodor Dostoiévski. Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Narrador em terceira pessoa, onisciente, com um forte mergulho psicológico. O narrador acompanha cada pensamento e conflito interior do protagonista. Seu objetivo é investigar a alma humana, confrontando o leitor com dilemas morais e espirituais. Dos 4 livros mais complicados dessa lista, eu separei o William Faulkner na primeira posição, O Som e a Fúria, o mais difícil de todos, fluxo de consciência, quebra de tempo, narrador pouco confiável, e aqui o leitor precisa aceitar não entender tudo. Já esse do Dostoiévski, Crime e Castigo, ele é denso psicologicamente, longos diálogos internos, questões morais profundas, não é difícil de linguagem, é difícil de peso humano. O Kafka com a Metamorfose, curto mas traiçoeiro, simples na forma, abissal no sentido, o perigo é achar que entendeu rápido demais. E esse do Dino Buzzati também, que é um livro bem complexo, Deserto dos Tártaros, um livro lento, contemplativo, filosófico, silencioso, e ele exige paciência e maturidade emocional. Muito bem. Já apresentei. Vamos tomar uma água? Muito bem. Apresentei os 12 livros que serão lidos em 2026, os narradores de cada um deles. E agora eu vou trazer os livros de respiro. Eu separei 3 livros que eu vou ler durante o ano, 3 livros e uma obra que eu considero a espinha dorsal de tudo isso. Porque essa obra vai me acompanhar durante todo o ano também, lendo separado disso tudo. Porque é uma obra em que eu vou ler sem pretensão nenhuma, sem nenhuma preocupação com o tempo de leitura dela. Não importa quanto tempo eu vou levar, porque é uma obra que eu pretendo levar anos mergulhado nessa obra. Estou falando da Torre Negra do Stephen King. Eu não deixo o Stephen King não, hein? Você pensou assim, não tem livro do Stephen King? O cara é colecionador de Stephen King e não tem nenhum livro do Stephen King? Tem. Eu vou estar
com essa obra aqui em cima, ó. A Torre Negra. A Torre Negra vai estar me acompanhando nos livros de respiro dessa lista de 2026. Só que eu não vou ler no box que eu comprei novo. Eu não consigo, eu não gostei da letra, não gostei. Eu vou ler no Kindle. Eu comprei o box e comprei o box no Kindle também. Então eu tenho ela no Kindle e aqui no box. Essa aqui vai ficar só para enfeite. Eu não vou nem tocar nela, nem toco nela. Não curti a diagramação, não curti a letra, não curti o box. Então eu só vou ler no Kindle. Mas eu vou ler a obra. Já estou lendo o Pistoleiro, já estou no fim do Pistoleiro. Na verdade, eu já li essa obra até o 4º volume. Mas acabei esquecendo e agora eu vou reler tudo de novo. Já estou no fim de O Pistoleiro e nesse ano vou dar sequência, nesse ano de 2026. E agora os livros de respiro eu separei 3. Eu separei esse livro do Ward Farnsworth, Ser Estoico, Eterno Aprendiz, Práticas e Ensinamentos Filosóficos. Eu, como gosto muito do estoicismo e da filosofia, eu peguei esse livro para me acompanhar durante esse ano de 2026. Está aqui ele, ó. É um livro que saiu pela Dark Side, do selo chamado Somos. É um livro com muitas ilustrações. Ele tem muitas ilustrações. É um livro muito bem feito, muito bem diagramado. Ele é muito lindo mesmo o livro. Muito caprichado. A letra me agrada. Esse é o livro que vai me acompanhar como um respiro, né? Um respiro da pedreira. Ser Estoico. Capinha dura. Eu acho que é um livro que não tem mais para venda, não sei. Um outro livro que eu quero ler é Os 100 Melhores Contos de Crime e Mistério. Esse livro aqui, ó. Ele tem 100 contos, esse livro. Deixa eu ver aqui. Ele tem 100 contos. E esse é um livro que eu vou ler, assim, um conto por semana. Ele tem aqui vários autores. Ele tem Cadáveres Iniciais, começo, né? História de Sansão, aí várias histórias da Bíblia, das Mil e Uma Noites, Sófocles. Tem Charles Perrault, Voltaire, Balzac, o próprio Dostoiévski, com uma parte do Crime e Castigo aqui, ó. Crime de Raskolnikov. O Marujo de Amsterdã, ou Henry com o Arrombador Aposentado, o Guy de Maupassant, tem outros caras aqui, o Leon Tolstói, tem o Anatole France, um do Kafka, um Fratricídio, Charles Dickens, Ambrose Bierce. É um livro que tem 100 histórias, né? 100 melhores contos de crime e mistério. Esse é um dos livros que vai estar me acompanhando também. E, finalmente, esse vai me acompanhar. Esse livro é composto de 12 obras escolhidas do William Shakespeare. São 12 peças aqui nesse livrão. Saiu pela LPM, editora aqui do Sul. São 12 peças e eu vou ler uma peça por mês. Eu vou antecipar uma das peças, porque uma das peças tem... Daqui sai o título do William Faulkner, Som e a Fúria, que é do Macbeth. Então eu vou puxar Macbeth, que é a última peça, vou puxar lá para cima, lá para o mês de janeiro. Vou ler essa peça justamente porque eu estarei lendo William Faulkner, O Som e a Fúria. E depois eu vou voltar para as comédias, porque essa Macbeth é uma tragédia, né? Aí eu vou voltar para as comédias, aí no mês de fevereiro, eu vou ler A Megera Domada, depois Sonho de uma Noite de Verão, O Mercador de Veneza, Muito Barulho por Nada e A Tempestade. São as comédias. E eu vou ler essas comédias na sequência. Depois nós temos um drama histórico, que é Ricardo III.
E aí vou cair nas tragédias. Quando tiver já depois da metade do ano, Romeu e Julieta, Júlio César, Hamlet, Otelo, o Rei Lear. Aí o Macbeth já fechou porque foi lá para janeiro. Então, esse será um livro que me acompanhará durante esse ano de 2026. Vou ler 12 peças do William Shakespeare nessa edição maravilhosa aqui, porque essa edição tem a tradução do Milor Fernandes, é uma tradução maravilhosa, e também da Beatriz Viegas Faria. Esses são os livros, então, que serão lidos durante o ano de 2026. São 12 livros aqui, mais os livros de Respiro, e outros livros que eu com certeza vou ler, né? Eu acho que terei mais livros para ler durante esse processo todo de leitura que eu farei. Mas 12, pelo menos, eu vou tentar ler. 12, né? Para quem cria conteúdo é pouco. Só que eu não me importo mais com a quantidade de leitura que eu faço, mas sim a qualidade dela. Tem que ter qualidade. Eu não leio mais com pressa. Eu leio com critérios, com calma, anotando, rabiscando. Ali, ó, acompanhando os ensinamentos do Mortimer Adler do Como Ler Livros. Então eu acompanho basicamente as coisas que ele fala naquele livro e eu assimilo muito mais. Prefiro ler 12 do que ler 50 livros e não entender bulufas. Bom, sobre as escolhas dos 12 livros, né? Eu acho que é isso. Acho que não ficou uma lista exibicionista. Fiz uma lista com o coração, as coisas que eu queria realmente ler. E peguei justamente os livros que eu queria ler mesmo. Esse ano de 2026, talvez eu não adquira tantos livros. Eu acho que eu vou me ater mais aos livros que eu tenho aqui, e são muitos e muitos e muitos. E vou ler mais esses livros que estão parados na estante, e que são muitos também. E isso é uma das coisas que eu vou fazer. Estou pensando seriamente em parar de comprar um pouco. Comprar alguns, claro, mas não tantos como eu comprava. E me focar nos livros que eu já tenho aqui. Então esse é o meu projeto de leitura, né? Mas ele pode mudar, claro. Posso alterar, posso tirar livros, posso não ler alguns. Como aconteceu no ano passado, a minha lista do ano passado eu devo ter lido da lista uns 2 ou 3 livros só, daqueles que eu tinha separado. Então tudo pode mudar, né? Mas a princípio eu quero lê-los, desejo lê-los. Sobre a escolha dos 12 livros, foram escolhidos com muita calma, muita paciência. Não é uma lista exibicionista, é uma lista de formação. Ela mistura grandes clássicos exigentes, narrativas simbólicas, literatura de impacto moral e existencial e livros que deixam marcas duradouras. Foi uma lista para quem quer ser transformado, não apenas informado. Se esse vídeo te fez companhia em algum momento, te despertou curiosidade por algum desses livros que eu mostrei, considere a hipótese de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de espalhar esse vídeo para outras pessoas. Aqui, a leitura não é pressa, é caminho. Até a próxima leitura.